Débora, o que explica esse movimento do dólar ontem? Foi por causa desse clima de otimismo em Nova York? O que aconteceu? Bom, a gente tem um movimento que não é o mais comum aqui na nossa bolsa, né? Que é a queda do dólar com a queda da bolsa. Não é o que a gente costuma ver, né? Dólar caindo 0,5% aí, bolsa caindo 0,25%. Então, esse não é o movimento mais comum, né? Normalmente, como eu sempre falo aqui, o movimento mais comum é o contrário. Se a bolsa cair, o dólar normalmente sobe, porque teve saída de recurso daqui. E a gente tem junto a isso o movimento que pode vir na contramão. Então, se o dólar... se a bolsa cai, o dólar sobe. Se a bolsa sobe, o dólar cai. Tá? Normalmente, esse é o movimento mais clássico. Só que ontem a nossa bolsa ela teve um movimento descolado de Nova York. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa falar aqui. E aí, vou explicar para vocês o real motivo aí da bolsa ter caído, ter ficado bem morninha ontem, que é justamente dados de desemprego. A gente vai falar deles daqui a pouco, então não vou entrar nos detalhes aqui, porque eu vou falar bastante disso na sequência, mas o mercado não gostou dos dados de desemprego. O mercado achou que os dados de desemprego estão muito resilientes aqui no Brasil e que, por isso, a economia ainda vai ficar mais aquecida por algum tempo. E, como consequência, a taxa de juros aqui no Brasil vai ter que ficar mais restritiva, vai ter que ficar mais alta na ótica do mercado. Por quê? Na ótica do mercado, se você tem um mercado de trabalho aquecido, você vai gerar inflação, sobretudo a inflação dos serviços, que é aquela que a gente sempre fala aqui, que acaba também sendo renda para as pessoas. E o mercado não gosta dessa inflação de serviços porque acredita que mostra que a nossa economia está mais aquecida do que deveria estar. E aí ela precisa desaquecer também nessa ótica do mercado financeiro. Então, o que o mercado está esperando? Que a taxa de juros vá ficar mais alta por algum tempo, justamente por conta desse mercado de trabalho aquecido, que pode gerar inflação fora de núcleo, né, ou dentro de núcleo, né, dos serviços, né, preços que têm ali mais sensibilidade a juros, e você vai, com isso, desaquecendo a economia e trazendo a inflação. É o que eu sempre falo, né, você vai trazer a inflação para a meta, ou para perto da meta, por uma média, né? Porque a gente sabe que também tem uma inflação penalizando bastante que não é sensível ao movimento de juros, mas o mercado prefere ignorar isso. Então a gente teve esse movimento descolado porque o mercado aqui ficou mais pessimista, enquanto Nova York estava otimista ali com a derrubada das tarifas, que já foi revertido, inclusive, né? Lá as coisas estão muito voláteis, muito efêmeras, acontecem e de repente desacontecem. Então isso já caiu, mas ontem, inclusive, já começou a perder força, justamente por uma incerteza se isso ia realmente permanecer ou se estava tendo alguma coisa mais jurídica, inclusive, que apontasse para o contrário e que isso também seria revogado no final. Então, teve um otimismo lá fora, um otimismo que nem se sustentou tanto assim, mas que não chegou aqui porque ficou essa barreira da taxa de juros e do desemprego, deixando o otimismo chegar no mercado brasileiro. E aí a gente tem um fator que explica esse dólar indo para baixo num dia que a nossa bolsa caiu e caiu, por exemplo, com Petrobras. A Vale ainda deu um respiro, mas a Petrobras caiu. Foi um dia também um pouco mais positivo ali para algumas commodities, mas não foi isso também que fez o dólar cair com força, né? O que eu vejo aqui de um movimento que fez esse dólar descolar do movimento clássico da bolsa é justamente o fato dos juros aqui começarem a subir, a expectativa dos juros longos voltaram a subir ontem, respondendo aos dados do desemprego, que já tinha tido o CAGED no dia anterior, mostrando uma criação de vagas ali mais alta, e na sequência a gente tem os dados de desemprego mostrando resiliência no mercado de trabalho. Então, o mercado de juros começou a reagir a isso com alta nas expectativas de juros futuros, porque, vamos lá, é o que eu expliquei. Se vai ter inflação, né, e aí precisa acontecer essa inflação, e o mercado só conhece um remédio, ele vai começar a esperar que juros vai subir. Se juros vai subir ou vai ficar mais alto aqui no Brasil por mais tempo, entra também recurso especulativo aqui para buscar ganho nesse mercado de juros
altíssimo que a gente tem aqui. E num dia que nos Estados Unidos, as treasuries, né, que acabam sendo a referência, os rendimentos dos títulos de dívida lá caíram. Então você tem essa saída do recurso para buscar risco, e esse risco veio buscar ganho em alguns dos ativos da nossa bolsa, que não fez com que a bolsa caísse tanto, mas também no mercado de juros. Entrando o recurso aqui, o dólar também cai. Então aqui eu vejo mais um movimento dos juros ontem ditando o ritmo do que a própria bolsa. Os juros ditaram o ritmo da nossa bolsa, porque também com expectativas de juros mais altos, o apetite doméstico pelo risco cai, tanto que quem protagonizou as quedas foram os setores mais ligados a juros. Então, a gente está falando de construção, varejo, né, são setores mais sensíveis e que sofrem primeiro numa possível alta ou numa manutenção de taxa mais alta. Então, a gente vê, né, os juros ditando o ritmo da Bolsa,